gente fala nesse nível espiritual, a gente está falando de algo que transcende. Por mais que essa matéria, que é o nosso corpo físico, acabe, a gente está passando por um momento onde tem muitas perdas, muitas mortes. Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos, né? Então, quando a gente está diante de uma situação, normalmente a gente fica mais sensível para olhar para a vida e falar, nossa, é isso então? É esse o sentido da vida? A gente está numa fase muito propícia para parar para pensar nesse propósito maior. Já que tudo inicia por quem nos criou, eu quero compartilhar com vocês um texto, rapidamente, sobre isso. Tá bom? Sobre o Criador, quem te criou. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Então, quando a gente fala assim, qual o propósito de existência? Por que eu existo? Essa pergunta, ela precisa, antes dela ser respondida, você precisa saber quem você é. Por isso essa autoimagem. Como você se vê? Você se vê como uma obra-prima desse Criador? Porque se Deus criou todas as coisas e Ele também te criou, que é o próximo textinho aqui, onde Deus fala assim, eu sou o seu Criador, você estava sobre os meus cuidados antes mesmo de nascer. Então a gente para pensar por um instante e entende que, por mais que muitas vezes ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, a gente passe por momentos desafiadores, a gente vai compreender aqui que, por ser criado por Deus, que criou todas as coisas, né, que fala das maravilhas, e quando a gente enxerga essa criação no nosso dia a dia, depende muito desse estado de espírito que a gente está, a gente consegue ver a beleza dessa criação. Quando a gente compreende isso, a gente também consegue ver o quão maravilhoso nós somos, como obra desse Criador. Então, isso aqui a gente precisa parar para observar. Antes de responder essa pergunta, qual é o meu propósito de existência, eu preciso saber quem eu sou. Mas quando eu paro para me perguntar quem eu sou, eu preciso entender quem me criou. Então, assim, a gente continua aqui com os mesmos textos, porque são referências bíblicas. Se você acredita em Deus, você também acredita que dentro do que Ele ensinou, do que Ele traz pra gente, a gente tem uma referência. A gente não precisa buscar em outro sentido, a gente não precisa sair procurando em pessoas. A gente vai procurar nele. Esse é o manual. Se a gente precisa saber qual é o propósito de existência, a gente precisa ter essa ligação direta com o nosso Criador, para a gente entender por que Ele me formou mesmo. Tem um objetivo principal, tem uma finalidade. Então olha aqui, tem um outro texto que diz assim, eu te louvarei. Isso é uma frase do salmista Davi, porque ele compreendeu isso que a gente está dizendo, ele compreendeu quem ele era. E logo depois ele foi cumprir esse propósito. Olha só, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Olha isso, isso é saber quem você é. Quando você reconhece que você foi feito de uma maneira assombrosa e maravilhosa. Maravilhosas são as tuas obras, ele continua dizendo para Deus, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Lembra no início que eu falei que nessa aula a gente precisaria estar presente em 3 níveis? O corpo físico, a alma e o espírito. Quando você se conecta com essas três existências sua, você consegue sentir que você é projeto divino na Terra, que você não está aqui à toa. Então quando o salmista Davi diz assim, eu sei, porque a minha alma sente muito bem. O sentir, quando você tem uma sensação, para você saber se ela é boa ou não, você precisa racionalizar isso. Só o sentir fica vago. Essa é a sua alma em ação. Então, quando você olha para essa fala do salmista Davi, entende que Davi soube quem ele era, por isso ele se permitiu cumprir o propósito. Quantos salmos tem, cânticos? Davi falava de uma maneira, ao mesmo tempo que tinha beleza. Você consegue sentir a dor que Davi passou
para se moldar para atingir esse propósito pela qual ele foi criado. Assim como tem diversas pessoas, a gente consegue entender a história das pessoas e assim olhar para a nossa vida e ter respostas. Por que a gente não consegue aprender somente vendo essas histórias? Porque a gente precisa desenvolver habilidades para cumprir esse propósito de existência. Não basta a gente saber quem a gente é. Precisamos sim saber, porque isso é condição. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho como cumprir um propósito, porque eu não tenho essa referência, essa ligação com quem me criou. Você não é a sua profissão. Você está na sua profissão. Então, uma das coisas que a gente erra muito é dizer, eu sou advogada. Você sim pode se apresentar no âmbito profissional como advogada, mas você não é. Você está advogada quando você está a serviço. Quando você está na sua vida profissional. Você não chega em casa e dizer para o seu filho que você é advogada. Você é a mãe. Então a gente tem várias missões em áreas diferentes da nossa vida, mas a central é essa que a gente vai falar agora. E disse Deus, já que a gente está falando do Criador, a gente precisa entender porque a gente foi formado, não é isso? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele deu uma ordem. Olha só que interessante. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Deus te deu, ele te criou, ele te formou e ele te deu domínio sobre a terra. Olha isso que interessante. A gente já está conseguindo ter algumas respostas, né? Quando a gente entende que eu fui formado maravilhosamente, eu fui formado de uma maneira assombrosa. Tem outro texto que fala que no ventre Deus me viu. No ventre da sua mãe Deus te viu. Então, quando você entende que você foi formado de uma maneira assombrosa, de linda, de maravilhosa, você começa a entender que você tem um valor que não é o valor que as pessoas te dão. Você começa a entender que você não é definido pelo seu erro, pelo seu passado, pelas dores que você viveu, pelas palavras que você ouviu quando você errava lá na sua infância. Sabe hoje tem um nome bonito, né? Bullying. Na nossa época, quem tem a minha idade, não tinha esse nome bonito, mas a gente sofreu na escola algumas coisas. Eu lembro que eu era muito magra e comprida, e eu tinha uns apelidos muito esquisitos, sabe? E eu tinha vergonha, porque eu sempre era uma das mais altas na sala, na fila, porque se cantava o hino nacional para entrar na sala, né? Então eu tinha vergonha. O que eu fazia? Eu me encolhia, então eu ficava meio corcunda. E com o passar do tempo, aquilo foi ficando tão estranho que eu andava na rua, as pessoas olhavam e falavam assim, mas por que você não anda direitinho? Quando isso vai mudar? Quando eu fui desfilar, nos meus dos 17 aos 20 e poucos anos, que eu fui participar de concurso, eu contei um pouquinho já da minha história aqui. Então ali eu comecei a andar em postura. Mas antes disso, eu ouvia tanta história, tanta fala, sabe? Aquelas brincadeirinhas, que eu me via de uma maneira tão estranha e tão feia. Nunca que eu ia pensar que eu era isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Entende? Então a gente precisa olhar pra gente com essa autoimagem de quem realmente nós somos. Porque isso é condição. Enquanto eu não reconheço quem eu sou como obra do Criador, porque tudo que Ele fez é maravilhoso, eu não tenho como encontrar esse propósito. Fica distante demais, como a gente ouve tantas pessoas falarem. E eu paraliso diante da vida. Então nem esse propósito de vida acontece, que é esse projeto de vida, que é o que direciona essa trajetória enquanto eu estou aqui, mas eu também não sou daqui. Então vamos entender um pouquinho mais? Eu trouxe vários fundamentos, tá? Porque como é a aula, e continua. E Deus criou o homem à sua imagem, olha que interessante, a sua imagem e sua semelhança. Gente, é lindo demais. Então quem você é? Eu sou imagem e semelhança de Deus, do meu Criador. Quando a gente entende, gente, o que é ser semelhante? Você já parou para entender o que é ser semelhante? Deus sente igual a você. Deus sente alegria como sente tristeza, igual a você. Se Ele te criou, você sente as coisas que você sente, as emoções que você sente,
Ele também sente, porque Ele te fez igualzinho a Ele. Olha isso. Então, olha, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Tem uma parte que eu gosto para a gente entender o nosso lado humano. Porque muitas vezes a gente escuta assim, eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu tenho superpoderes. E aqui está uma grande sacada, que a gente só aprende na prática. Quando a gente entende o nosso lado humano, a gente se coloca no lugar de humano. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos homens com poderes se nós nos conectarmos com Deus. Por quê? Assim como Jesus, olha só, assim como Jesus, Deus se materializou para nos mostrar como é servir, como é viver aqui, a gente tem essa referência, a gente tem condições de seguir esses passos. E daqui a pouco a gente chega numa parte muito interessante sobre isso, sobre o nosso servir, sobre o propósito mesmo. Mas olha isso aqui que eu queria dividir com vocês. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, a gente foi formado do pó da terra, exatamente. Então essa matéria, ela volta para onde ela veio, é pó. Mas o que eu quero que você entenda é que você só vai conseguir encontrar e identificar o seu propósito de existência se você se permitir ir além dessa matéria. Olhar para você nesse nível espírito, que você tem ele aí. Porque Deus soprou nas nossas narinas e colocou o que é dele em nós.